besteira e aí... Não, mas vai ter uma ou outra. Fala galera, beleza? Fala meu filho, beleza? Ralf aqui de novo. Hoje eu tô animadaço que o pré-treino bateu agora, bateu depois do treino, isso foi engraçado hoje. Deixa eu começar com vocês hoje, aqui lendo, eu vou ler uma pergunta até porque eu não fiz leitura em nenhuma das outras. O Caio Souza escreveu perguntando, na verdade com algumas dúvidas a respeito daquela questão da reserva mental relevante ou irrelevante. E deixa eu só explicar de novo, de uma maneira rápida, né? Quando eu falo em relevante ou irrelevante, é para o direito, porque de repente a mentira pode ter uma outra importância para você, sei lá. Quando eu falo em relevância da reserva mental, eu falo em relevância para o mundo do direito, tá? Repercussão jurídica. Vai existir repercussão jurídica? Se existir repercussão jurídica, ela é relevante para o direito. Quando que há relevância jurídica? Pode pôr. Não tem problema não, vamos servir então, já que tá aí, vamos servir então todo mundo, pô. Muito obrigado, dona Laura. Obrigado. Caio, quando eu falo em relevância jurídica, vejam, quando a reserva mental, ela é relevante para nós. Ela é relevante para nós quando você fez a reserva e o seu destinatário, a pessoa para quem você fez a reserva mental, conhece ela. Se ela conhece, ela é uma reserva mental relevante. Se ela não conhece o que você fez a reserva mental, ela é uma reserva mental irrelevante e não vai produzir qualquer efeito jurídico, não vai ter produção de absolutamente nada, tá? Super tranquilo, é isso. A sua dúvida é pertinente, mas talvez eu não tenha me feito claro da outra vez, mas basicamente é isso daí. Beleza? Vamos dar sequência, vamos começar aqui o assunto de hoje mesmo, que nós temos para falar hoje aqui. Eu quero falar com vocês de algo realmente extremamente importante, que é o seguinte, capacidade, mas voltada para a incapacidade, a ideia da teoria das incapacidades, que é um assunto relativamente novo, porque muito alterado no nosso sistema jurídico recente, tá? E esse é um assunto que eu peço a sua atenção, peço para você dedicar aí um tempo para ele, porque você que está prestando concurso, você que vai fazer o OAB, principalmente os concursos públicos, muito embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência seja de 2015, portanto não é tão recente assim, como nós passamos aí um momento de escassez de concurso público, isso não foi ainda muito perguntado. Então fica atento, porque com essa enxurrada atual de concursos, é um assunto que vai aparecer e é uma lei que acabou alterando estruturalmente o nosso sistema de direito civil. Então vamos estudar, mas vamos começar primeiro falando a respeito da personalidade, aquela ideia inicial a respeito das pessoas naturais, e nós temos como personalidade, a gente chama de personalidade, uma aptidão. Aptidão a quê? Aptidão para essa pessoa ter direitos e obrigações. Basicamente, quando a gente fala nisso, a gente fala em personalidade, nós estamos falando em aptidão para ter direitos e ter obrigações. Beleza. Esse é o conceito, a nossa ideia, o artigo 1º. Opa! Fala pra ela, caiu. Ai, meu Deus. Tá pra dentro. Ajeitar o microfone. Eu posso sair? Obrigada. Hoje tá dando tudo errado, mas vamos que vamos, pessoal, vamos embora. Já aconteceu de tudo, mas assim que é bom, tá certo. Bora. Pessoal, vamos lá, vamos retomar. Falando a respeito de personalidade, o que é conceito? Ralf, dá pra mim aí um conceito muito simples de personalidade. Olha, muito simples, hein? Personalidade é a aptidão para você ter direitos e ter obrigações. A aptidão para ter direitos e ter obrigações. Ralf, dá um conceito muito simples para mim agora de capacidade. A capacidade também é uma aptidão, mas é uma aptidão para você exercer pessoalmente aqueles direitos e obrigações. Então, personalidade, aptidão para ter direitos, capacidade, aptidão para exercer pessoalmente os seus direitos. Não confunda uma coisa com a outra, tá? E aí, já que nós estamos falando em personalidade, quando é que começa a personalidade da pessoa, meu amigo? Começa com o nascimento com vida, é o que o artigo 2º do Código Civil fala para você. A pessoa vai nascer com vida e ao nascer com vida ela tem capacidade, ela tem personalidade. Então a questão toda, pessoal, gira em torno de você saber exatamente qual é o início
onde começa, como começa a personalidade. Porque se personalidade é ter direitos e obrigações, eu preciso saber exatamente quando esses direitos e obrigações surgem. Então o artigo 2º do Código Civil diz o seguinte, olha, a personalidade começa do nascimento com vida. Nada obstante, você sabe disso, aquela pessoa, ou nascituro, quem já foi concebido, está no ventre materno, aquela pessoa, embora não tenha pelo nosso direito personalidade, ela já tem proteção jurídica, beleza? Ok, disso a gente tira aí algumas consequências importantes para o seu estudo. Primeiro, quando começa a personalidade, o nascimento com vida. Quando no nosso sistema se dá o nascimento com vida? No momento em que há a completa separação do nascituro do corpo da mãe. Olha só, pessoal, não importa o corte do cordão umbilical, tem muita lenda por aí, não importa o tipo de parto que foi realizado. Por favor. Ei, gente, calma, o que tá acontecendo Doutor, aqui? desculpa, olha só, minha mulher precisa fazer uma cesariana de emergência agora, por favor. Tá em trabalho de parto, ela? Não, mas ela precisa entrar em trabalho de parto agora. Eu tô falando pro senhor, por favor. Não, peraí, tá tudo bem com você? Não, comigo tá tudo ótimo. Então qual o problema? Não tô entendendo. Não, o senhor não sabe que dia é hoje? Hoje são 22 de outubro. Exatamente, último dia de Libra. E? Que se nasce amanhã é escorpião, porra! O que importa é a separação completa do corpo da mãe em relação ao nascituro. Tá? O biodireito vem chamando isso de fim da unidade biológica. Quando ocorrer esse fim da unidade biológica, isto é, você tem um novo ser autônomo, completamente independente do corpo da mãe, funcionando, né, aquele organismo todo funcionando separadamente do corpo da mãe, nós temos aí exatamente início da vida. E o início da vida para nós, você sabe que é marcado pela respiração, daí porque surgem inclusive aquele exame que nós encontramos, o teu professor de Direito Civil do primeiro ano sempre fala dele, docimazia ou docimásia, né? Eu já vi grafado, tanto acentuado como não acentuado, docimásia ou docimazia hidrostática de Galeno, que é aquele exame em que você tira o pulmãozinho da pessoa, da criança que morreu ou que nasceu morta, coloca o pulmão dela dentro de um balde d'água e verifica se ele vai afundar. Se ele afundou é porque ela nasceu morta, se ele boiar, se o pulmão boiar, é porque houve respiração, portanto chegou a haver vida e, portanto, nasceu e morreu depois. As consequências são muito diferentes em um caso e em outro. Tá? Maravilha. A segunda consequência, a segunda observação que eu tenho que fazer para você é uma figura muito interessante que vem lá do direito romano que se chama monstrum vel prodigium. Porque para o direito romano, o monstrum vel prodigium, que é a pessoa ou o sujeito que não tem feições humanas, o monstro mesmo, que não tem feições humanas, não era sujeito de direitos, não era pessoa. Tá? Olha que interessante, o direito brasileiro não importa se quem nasceu tem uma deformidade muito grande, uma deformidade que acabe, inclusive, gerando a forma monstruosa, não importa isso. Para o nosso direito, nascer o sujeito, ele tem personalidade. Você vai falar, professor, mas não é possível existir algum lugar ainda hoje, em pleno século XXI, que isso seja diferente. Existe. O direito espanhol, por exemplo, a pessoa tem que ter feições humanas e viver durante 24 horas. Somente a pessoa com feições humanas e depois de 24 horas, segundo o Código Civil Espanhol, tem personalidade. Olha como a gente encontra algumas diferenças, inclusive em países desenvolvidos também. Tá? Início da personalidade é isso pra gente. Você sabe que o nosso direito adotou a teoria natalista, embora a discussão, exista uma discussão doutrinária acerca aí da teoria concepcionista, que está a afirmar que existe personalidade a partir da concepção. O nosso sistema de direito positivo adotou vividamente aqui a ideia, a teoria natalista, porque nós temos somente com o nascimento, com vida, o início da personalidade, de acordo com o nosso artigo 2º. Beleza? Agora eu quero falar exatamente do assunto que é exatamente o ponto do nosso encontro de hoje, para falar a respeito da incapacidade, mas falar da incapacidade já de acordo com os termos da Lei 13.146 de 2015, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Hoje, o rol do artigo 3º é o rol que traz para você os absolutamente incapazes. O artigo 3º só tem, atualmente, o nosso direito só tem como absolutamente incapaz aquela pessoa menor de 16 anos. Veja comigo, portanto, que no artigo 3º foi completamente extirpado o chamado fator sanidade. A sanidade de uma pessoa não é mais critério para ela ingressar no rol do absolutamente incapaz. Ralfo fala de uma maneira curta e grossa. Só é absolutamente incapaz no nosso regime jurídico atual o menor de 16 anos. Somente fator etário
conta para essa finalidade. Agora, o rol do artigo 4º do Código Civil, o rol agora dos relativamente incapazes, ele ficou um rol muito importante para a gente, porque neste rol eu ainda vou encontrar fator etário e fator sanidade. Então, são relativamente incapazes. O menor que tem entre 16 e 18 anos. Continua igual, fator etário. São relativamente incapazes os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Cuidado, não é qualquer ébrio, não é aquele teu amigo, você que toma um porre de final de semana, ou mesmo que você tome um porre a cada 3 dias, não é este cara que é considerado relativamente incapaz. Eu estou falando do dipsômano, né? Dipsa vem aí do grego sede, é aquela pessoa que tem uma vontade incontrolável, irresistível de ingerir álcool, ou o toxicômano, que é aquele que não consegue não usar drogas, ele precisa consumir drogas. É esse tipo de figura que a gente chama de relativamente incapaz. Não é o cara que bebe recreativamente, usa droga recreativamente, não é o camarada que vai beber de vez em quando na balada, não é disso que eu estou falando de uma patologia, é algo grave, é incontrolável. Tá ok? São relativamente incapazes também para nós, e é muito importante, aqueles que, presta atenção meu filho, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Perceba que se houver alguma questão de sanidade, de manifestação da vontade, não se trata mais de um caso do artigo 3º, mas de um caso do artigo 4º, e vai se encaixar exatamente aqui no inciso 3. Maravilha. E por fim, são relativamente incapazes os pródigos. O nosso rol dos incapazes, artigos 3º e 4º, hoje estão assim desenhados de acordo com o Estatuto da Pessoa. É esse deficiente mental que talvez você tenha alguma dificuldade de verificar qual é a situação dele. Veja, então, primeira regra em relação ao deficiente mental. Primeira regra, ele, como regra, é plenamente capaz. Como assim, Ralf? É isso aí. O deficiente mental hoje, como regra, é plenamente capaz. Regra 2. Ele nunca será absolutamente incapaz. Se algo tiver que acontecer a ele, e se eventualmente esse deficiente mental tiver que ser enquadrado em um dos dois artigos, ele não vai ser enquadrado no 3º jamais. Ele vai ser enquadrado no 4º, portanto ele será somente relativamente incapaz. Deficiente mental nunca mais, ou pelo menos de acordo com o nosso direito atual, não dá para dizer nunca mais, claro, né? Mas de acordo com o direito atual, ele jamais será enquadrado como absolutamente incapaz. Terceira regrinha para você aí, na verdade, é uma regra que traz a primeira exceção em relação à ingerência à vida dessa pessoa do deficiente mental. Esse deficiente mental, num primeiro momento, ele não vai ser considerado relativamente incapaz. Num primeiro momento, nós vamos adotar uma figura que hoje existe no Código Civil, que se chama de decisão apoiada. O que é decisão apoiada? É basicamente o seguinte: o juiz de direito ele vai nomear pelo menos 2 pessoas de confiança e idôneas de confiança do deficiente mental para ajudá-lo nas suas decisões. Veja que não é que essas 2 pessoas vão decidir por ele, ou elas vão representá-lo, ou vão assisti-lo, não, ele continua sendo capaz. Elas vão ajudá-lo nas suas decisões. Então um dos apoiadores vai chegar e vai falar: olha, pensa bem se vale a pena fazer isso, pensa nas consequências. O outro vai dizer, vai ponderar: veja, é assim, é assado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas quem vai decidir é o deficiente mental. Essa é a primeira coisa que a gente deve tentar em relação a ele. Agora, e a quarta e última regra para você em relação a isso, se não for possível, porque nós sabemos que existem casos de deficiência mental muito graves, em que a vontade da pessoa é quase nula, para estes casos, a decisão apoiada não vai servir. Claro, a decisão apoiada só pode ser adotada quando o incapaz tem condição de decidir. Se ele não tem condição de decidir, não dá. Então, para os casos mais drásticos, nós continuaremos a usar o instituto da curatela, que você conhece
tal como nós fazíamos antes. Então, o pessoal às vezes fala assim, professor, eu ouvi dizer por aí que não tem mais curatela. Claro que tem sim, vai existir curatela desse deficiente mental, só que hoje é uma medida mais drástica. É a última que vai ser procurada. Somente se não funcionar mais nada, a gente tenta fazer, a gente realiza a curatela. Mas observa comigo, e o importante é isso para o seu concurso, ainda que nós estejamos aqui diante de uma curatela, vai ser uma curatela e ele vai ser considerado o quê? Relativamente incapaz. Uma curatela que vai torná-lo relativamente incapaz e não vai torná-lo, em momento nenhum, absolutamente incapaz. Tá bom? Pessoal, o nosso quadro geral hoje é exatamente esse. Beleza, turma? Valeu, cambada. Obrigado. Até a próxima. Continua aí com a gente, escreve. Obrigado mesmo. Faz inscrição, compartilha, faz aí todo esse diabo que dá pra fazer nas redes sociais aí. Fechou? Valeu.